Graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, espero que vocês estejam bem. Nesses dias não estamos podendo nos reunir como congregação, numa localidade específica, mas graças a Deus que Ele nos deu a inteligência para termos hoje essa tecnologia que nos ajuda muito, principalmente nesses dias que estamos vivendo. São dias difíceis, dias em que o mundo inteiro, não somente o Brasil, está vivendo a pandemia, esse vírus terrível aí, que tem assolado a vida de muita gente, que tem gerado luto, muito pranto, muita tristeza em muitas famílias. Mas como igreja do Senhor, nós não podemos ficar de braços cruzados, nós devemos estar intercedendo a Deus, clamando pela sua misericórdia, pela sua graça. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor triunfa sobre o juízo, e é verdade. Então, vamos aproveitar esse tempo de isolamento. A maioria de nós estamos nos recônditos dos nossos lares, e que você possa aproveitar da melhor maneira possível esse tempo de isolamento. Aproveitar lendo a Bíblia, orando a Deus, tendo mais comunhão com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. É um tempo de buscarmos a Deus, de priorizarmos mais ao Senhor. Aquela correria tremenda acabou por um tempo, não é verdade? Muitos diziam que não tinham tempo por causa das atividades diárias, mas agora temos tempo, sim. Então, que o seu tempo, que o meu tempo seja um tempo de qualidade, amém? Um tempo realmente de invocação a Deus. Precisamos de orar pelo Brasil e pelo mundo inteiro, Precisamos de colocar os nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo diante do Senhor continuamente, amém? Mas não fique com medo, viu? Porque Deus é por nós, tá? Não fique aí com seu coração ansioso, angustiado, não. Aproveite o tempo que você tem hoje para se encher do Espírito de Deus e da sua palavra. E eu quero deixar para vocês aqui, dando abertura a este culto, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 26, ok? Então você que está com sua Bíblia, abra, e você que está aí com seu smartphone, ligue e acompanhe aqui a leitura. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26, a palavra de Deus diz: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição,
ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Portanto, confiem nessa palavra, que vocês possam depois lerem esse texto, meditarem nele. Eu tenho certeza que Deus irá fortificá-los, né? Só de lermos aqui, nós já somos fortalecidos no Senhor pela força do seu poder. Aleluia. E nós então, todos nós, eu e vocês, receberemos essa mensagem poderosa da parte de Deus. Amém? Que vocês estejam com seus corações totalmente inclinados para a palavra, né? É o momento de Deus falar conosco. Aleluia. Graça e paz, igreja do Deus vivo. E nesses dias o Senhor vem nos confortar, nos ajudar, né? Porque estamos vivendo os dias difíceis, né? Mas a palavra de Deus é a base para as nossas vidas, é o nosso manual de vida, e é Ele que nos fortalece. O diabo ele tem tentado parar a igreja, tem tentado inibir as ações da igreja na terra, mas ele esquece de que somos nós a igreja, somos escolhidos, povo escolhido de Deus, e não é as adversidades desse mundo que vai nos fazer parar, bem, irmãos? E a palavra de Deus, ela nos ensina que é através do poder de Deus que vencemos, que conseguimos vencer esses males, essas adversidades que vêm contra nós nessa terra. Amém? E hoje a palavra de Deus, ela vem falar do seu poder, do poder de Deus em nós, né? E o tema dessa palavra é as razões pelas quais devemos ser revestidos deste poder. Amém, irmãos? A palavra poder, em algumas línguas, ela é mencionada como power, dínamo, né? Explosão. E em meio a essa explosão de poder que Jesus já nos deu, esta autoridade para nos manifestar contra as coisas desse mundo, baseado nesse poder em nós, dentro de nós, que nos movemos nessa terra, e devemos ser dessa forma, porque senão a igreja ela perde a sua força, o seu vigor. Amém? Então vamos falar dessas razões, né? Vamos para o livro de Éfesos, cartas aos Efésios, cartas de Paulo aos Efésios 6, a partir do versículo 10 até o 20, né? Nós vemos aqui o apóstolo Paulo escreve esta carta aos Efésios. Nesta época o apóstolo Paulo ele estava preso na sua primeira prisão em Roma. Então ele escreve esta carta ali por volta do ano 61 e 62. Ele já tinha fundado esta igreja, onde ele viu acontecer o maior avivamento do seu ministério, né? No seu ministério, esse grande acontecimento ele presenciou, e que fala conosco até os dias de hoje. Ali
na cidade de Éfeso, era uma cidade cosmopolita, com mais de 300 mil habitantes, né? Paulo passa ali 3 anos, deixa uma igreja estabelecida, que vai ser uma igreja estratégica, superando aí a igreja da Antioquia e de Jerusalém. Neste tempo, Paulo ficou ali, nesse período de tempo, acontece uma desarticulação da idolatria, né? A feitiçaria é destronada, e a palavra de Deus prevalece. E Paulo escreve ali a carta eclesiológica do Novo Testamento. Amém, irmãos? No capítulo 1, ele fala da grande obra da salvação por intermédio do sacrifício do Filho na cruz, né? E para nos redimir do nosso pecado, e para que o Espírito tenha liberdade para operar dentro de nós, então Paulo ora para que a igreja entenda o que Deus fez por ela. Irmãos? No capítulo 2, nos mostra que quem éramos, né, antes de conhecermos a Cristo, né? Éramos mortos, éramos pecadores e éramos depravados diante de Deus, né? Em nossos delitos, mas por causa da graça e do amor imenso do nosso Senhor, Ele nos tirou do lamaçal e nos salvou para uma vida de boas obras. Quando nós olhamos para essa obra, a obra da salvação, então reconhecemos quem somos em Cristo hoje, né? E depois Paulo nos mostra uma grande união entre judeus e gentios em um só corpo, em uma só igreja, e é a igreja formada de todos aqueles que creem em Jesus. Amém? No capítulo 3, Paulo retrata o mistério do Evangelho da Paz, de como uma igreja vive unida em um só corpo. Então Paulo ora para que a igreja seja capacitada com poder, diga poder. E esse poder, irmão, diante do espírito do homem interior, e que a sua igreja seja também tomada de toda a plenitude de Deus. No capítulo 4, Paulo mostra o projeto da unidade da igreja e também o caminho da santidade da igreja do Senhor Jesus. Irmãos, a santidade, para que nós venhamos ser revestidos deste poder, precisamos de santidade. Deus, nos últimos dias, eu tenho orado ao Senhor e perguntado a Ele: Senhor, por que a igreja hoje, a congregação hoje está tão vazia, né? Poucas pessoas se convertem nos dias de hoje. O Senhor falou para mim: vocês estão vivendo um tempo de separação. Estou separando aqueles que são daqueles que não são. Por isso está acontecendo hoje, para que se cumpra a minha palavra. Amém, queridos? Nós vemos aqui no capítulo 5, Paulo mostra a necessidade do Espírito Santo sendo revelada na relação conjugal, na relação entre irmãos, entre pais e filhos, patrões e empregados, né? Nós vemos aqui um povo sendo
entrelaçados, né, pela palavra de Deus. Essa palavra é para a igreja, é para mim, é para você. Então esse mistério do poder, ele necessita dessa santidade entre nós irmãos. Amém? Então Paulo chega à seguinte colocação: quanto mais, diz ele, há uma guerra, uma batalha a ser travada, há um inimigo perigoso e poderoso, né? Não podemos subestimar o poder de Satanás. É claro, ele tem poder na minha vida à medida em que eu der essa legalidade para ele, amém, irmãos? Devemos entender essas coisas, que o diabo, ele é feio mesmo, mas ele não pode nos resistir se estivermos firmes em Cristo Jesus, neste poder que ele nos deu, operante dentro de nós. Então o diabo vai fugir de nós, amém? A palavra diz isso. Aleluia. Então nós vemos aqui, e Paulo nos mostra a necessidade de sermos revestidos deste poder, o poder de Deus, né? Vamos ler aqui a partir do versículo 10 de Éfesos, da carta aos Efésios, né? O que diz? E o título aqui fala, irmão, da armadura de Deus. Devemos nos vestir desta armadura, nos preparar para a batalha, porque o soldado ele não vai para a guerra sem um uniforme, e o uniforme para nós hoje é a palavra de Deus. Este revestimento de poder, o qual nos dá a vitória, somente por esse poder, amém? E aqui diz: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecerdes firmes contra a cilada do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso, né? Essas trevas hoje que está estabelecido no mundo, irmão, esse coronavírus, esse mal que está instalado no mundo, somente por esse poder nós vamos conseguir sair ileso de tudo isso, irmão, porque há um tempo para nós aqui na terra, e esse tempo há de se cumprir, porque essa é a vontade de Deus, irmãos. Não tema este mal que está sobre o mundo, porque não somos do mundo. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo, amém? E continuando aqui no versículo 12, aliás, no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo isso, permanecede firmes e inabaláveis. Versículo 14: estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com toda a verdade, e revestida a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamáveis do diabo, do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18: com toda a oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança, súplica
por todos os santos. Amém, queridos? Está falando de nós. E por mim, para que me seja dado a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Amém? Só até aqui. Aleluia. Irmãos, não devemos subestimar, como eu já disse, o diabo. A natureza dele é mesmo de destruir, fazer com que a igreja fique amedrontada. Nós vemos aí pessoas que se dizem cristãos, apavoradas. Essas pessoas, na verdade, nós vemos que elas não têm uma identidade em Cristo. As suas bases estão firmadas em outros fundamentos e não em Cristo, porque o cristão de verdade, ele não tem estas coisas. Na verdade, ele parte para cima na defensiva, porque ele sabe que Deus é com ele. Então, o verdadeiro cristão que somos, nós devemos agir dessa forma. Não estamos aqui para subestimar a ação do maligno, mas na confiança neste poder, no poder de Deus, que é o que nos faz trilhar e não retroceder do caminho. Amém? A ideia de que esse revestimento seja diário, porque o poder de ontem não serve para hoje. A vitória de hoje, a vitória de ontem não é base para a vitória de hoje. Por isso o apóstolo ele enfatiza que o revestimento deste poder, do poder de Deus em nós, é para que nós nos mantenhamos firmes no caminho, no caminho que é Jesus. Porque se nós tirarmos os olhos de Jesus, então a queda é certa. Se tirarmos os olhos de Jesus, o poder que tem que ser diário, esse revestimento que tem que ser diário em nós, fica defasado. Então vamos cair. Precisamos ser revestidos desse poder. O poder não é uma experiência mística, e sim uma continuidade na perseverança, de estar na presença de Deus, de estar inserido no Senhor todo o tempo, em uma comunhão genuína com o Espírito Santo. E é só quando estamos em Cristo e que podemos experimentar esse poder maravilhoso, capaz de transformar qualquer realidade natural neste plano. Esse poder tem ele nos causa um impacto de que nós olhamos para a circunstância que está no mundo e nos dá coragem, nos dá intrepidez para continuar levando este evangelho, levando esta palavra até as pessoas que, embora estando dentro da congregação, ainda não receberam esse mistério de estar revestido deste poder. Outro dia uma pessoa me perguntou se uma arma natural, esse mesmo poder, eu estava falando deste poder para ela, e ela se diz cristã. Ela perguntou para mim se este poder era até mesmo para uma arma que viesse contra ela, uma arma de fogo, Eu falei sim, até que chegue o tempo.
porque se chegar o tempo da sua partida, este poder não vai te livrar desta arma, porque é a vontade de Deus. Nós temos que entender isso, que este poder vai nos levar a caminhar nesta terra até que chegue o tempo, né? Nós, como cristãos, nós sabemos que um dia vai chegar, esta hora vai chegar em que Deus nos levará para Ele, e temos que estar felizes por isso, porque lá é muito melhor. Amém, irmãos? Vamos ver por que temos muitas razões para sermos revestidos deste poder, o poder de Deus. Simplesmente porque temos que ter esse revestimento, simplesmente porque temos um inimigo poderoso e que nos conhece muito mais do que nós, irmãos. E que sem o poder de Deus é impossível resistir a esta força, porque nós de nós mesmos não temos força alguma para ir contra esta força, contra a força de Satanás, né? Porque ele é invisível, ele tem esse poder, mas até que nós demos esta legalidade a ele. Amém? Versículo 11 diz: revestir-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderes permanecerdes firmes contra a cilada do diabo. Irmão, a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra o diabo, contra as forças invisíveis da maldade, que usam pessoas. Essas forças estão por trás das pessoas para quê? Para nos atingir, né? E temos que ter essa visão, né, irmãos? Temos que entender essas coisas. As forças invisíveis da maldade, que usam as pessoas para fazer o que eles querem, né? Não é um mito o diabo, não é uma fábula, ele não é uma lenda, ele é real. Irmãos, tem muitos cristãos, muitas pessoas brincando de ser crente. O diabo, ele não brinca de ser diabo, ele é diabo mesmo, entende? A natureza dele é de nos destruir. E se não entendermos e que somos carecidos, que somos necessitados deste revestimento do poder de Deus, então nós somos presa fácil diante dele, né? O diabo, ele é real. O mundo espiritual, ele é tão real quanto esse que os nossos olhos naturais podem ver. Amém? No versículo 12, vamos ver o que diz o versículo 12. Pois não é contra a carne ou sangue, né, que temos que lutar, mas sim contra os principados, potestades, príncipe deste mundo de trevas, né, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Percebe que não é neste plano a nossa luta, né? O apóstolo Paulo, ele já nos preparou para isso, né? Ele diz que a nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra a nossa esposa, não é contra o nosso vizinho. A luta é nas regiões celestes. No segundo plano, depois desse aqui, é contra estas forças espirituais invisíveis que nós temos que lutar, né? Não é contra carne e sangue, tá bem, irmãos? Nós temos que entender isso, né? Paulo menciona no versículo 12 ainda aqui, né, que além do diabo há um exército de demônios que nos conhece as nossas fraquezas e que eles vêm de encontro conosco para nos destruir, né? Ele vem para te matar, ele vem para me matar, né? Se eu não estiver revestido deste poder, ele vai prevalecer contra mim, né? E somente
nesse revestimento de poder, do poder de Deus, é que eu vou prevalecer sobre eles, amém? Sobre esses demônios, dos quais Paulo está falando na palavra, amém? E nos mostra que essa luta não é contra os nossos irmãos. Esses principados, essas potestades, esses dominadores, irmãos, eles são muito mais fortes do que muitas pessoas imaginam, e que eles ficam brincando com essas coisas. Por isso muitas pessoas têm se desviado do caminho que é Jesus, porque eles não compreendem o que está acontecendo, eles não dão valor a esta palavra, a qual traz para nós libertação e também vida, para continuar a cumprir esse tempo o qual Deus já estabeleceu para nós aqui na terra, amém? Uma coisa é certa, irmão, sem esse poder, o poder de Deus em nós, operando dentro de nós, jamais daremos conta de vencer esse inimigo com as nossas próprias forças. Não tem como, irmãos. Precisamos desse poder. Por isso nós temos que pedir esse poder, esse revestimento todos os dias, irmão. Eu faço isso todos os dias antes de sair para o meu trabalho. Eu entrego a minha vida na mão do Senhor e também entrego toda a sua obra que Ele tem para fazer através de mim. E isso só pode ser possível se eu me revestir deste poder. Amém, queridos? Somente desta forma. E se eu conseguir me revestir desse poder todos os dias, então vencerei as forças malignas desse mundo tenebroso. Amém? Somente dessa forma. Porque sem o poder de Deus não vencemos, não conseguimos vencer esse poder invisível, o poder do diabo contra nós. Amém? Vamos nos aprofundar mais na palavra de Deus, buscar mais esta palavra, orar, suplicar mais. O povo brasileiro hoje, eles precisam se voltar mais do que nunca para Deus, porque os dias são maus, os dias são terríveis, irmãos, né? O apóstolo Paulo, ele faz questão de enfatizar essas adversidades que existem no mundo hoje, amém? E nós temos hoje, graças a Deus, esse manual. Tudo que está acontecendo hoje já está escrito nesse manual. Alguns dias para trás eu vi pessoas falando, antes desse surto, pessoas dizendo: eu não tenho tempo para estar na congregação, não tenho tempo para ir muito tempo para Deus. Está aí, hoje você tem tempo, né? Você hoje está confinado dentro da sua casa, muitas pessoas, não são todas, mas a maioria. Então aproveite, irmãos, tempo para correr para Jesus. Corra para Jesus enquanto você pode. Se firme nesta palavra, neste poder, nesta dádiva de Deus para nós hoje, que é a sua palavra, e assim conseguiremos vencer todas estas coisas. Versículo 13, né? Olha só o que Paulo diz aqui. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Irmãos, estamos ou não vivendo dias maus, né? Hoje a maioria das pessoas estão trancadas dentro de casa, não podem nem sair das suas casas, né? O diabo, ele está pensando que venceu, né? Ele está pensando que venceu. Só que ele esquece que a igreja é viva, é um organismo vivo, é um corpo que se move não somente dentro de uma congregação, mas em todos os lugares. Hoje você está dentro da sua casa, tem a oportunidade, tem o tempo de adorar a Deus, buscar a Deus juntamente com a sua família, irmãos.
Porque o seu filho, ele pode até não vir para a congregação, mas no momento desse ele não vai poder sair de casa, ele vai ter que ouvir a palavra de Deus, amém? Nem tudo é só mal. Em meio ao caos, Deus está operando em nosso favor, amém? Nós precisamos de poder, porque temos um inimigo que nos pressiona todo o tempo, né? Essa pressão de estar o medo, as pessoas, o inimigo ele usa muito o medo para pressionar as pessoas, né? É o que está acontecendo nesses dias, amém, queridos? Tem dia que parece que tudo vai mal, né? Você não dormiu direito, né? Você acorda chateado e às vezes qualquer coisa te irrita, né? Tudo parece mal aos seus olhos, né? E tudo que você pensa em fazer ou faz dá errado, né? Isso não é coincidência, irmãos. Isso são essas forças nos pressionando para baixo, nos pressionando para que você não olhe para o alto, não olhe para Cristo, né? Essas forças, eles são extremamente organizados, né? Quando você levanta de manhã, eles já maquinaram a noite toda para te derrubar. Amém? E se você não estiver revestido deste poder, então você será presa fácil. Amém? Precisamos nos revestir deste poder, né? Mas também tem aqueles dias que parece estar tudo bem, tudo vai bem, né? E aí você descansa, né? Pensa que não vai acontecer nada. Quando de repente o cenário muda, irmão, né? O cenário muda. Esses dias são os dias mais perigosos, né? Você esquece do revestimento, você esquece daquilo que pode te levar à vitória. Olha só, isso aconteceu com Davi, irmãos. Davi, no dia que ele disse assim: vou descansar, não vou para a guerra, hoje vou tirar o dia de descanso. Aí quando ele olha na sua janela, aparece quem? Betseba. E aí vem a queda de Davi, irmão, né? Davi teve que sofrer, teve que descer ao pó para se redimir diante de Deus. Então esses exemplos que temos hoje na palavra de Deus, irmão, você pode trilhar o caminho sem errar, para aprender, entendeu? Se você se firmar nesta palavra, você pode passar por essas coisas sem ter que cair para poder ter que levantar em Deus, sem esse esforço. Por quê? Porque você está sendo diariamente cheio desse poder, amém? E dessa forma nós vamos conseguir vencer as ciladas de Satanás contra nós, porque esse poder operante dentro de nós é que nos faz olhar para frente e para o alto, para frente e para o alvo, que é Jesus, para que todo esse exército de demônios que vem contra nós, eles caiam por terra, através desse reconhecimento, e tem que ser diário, né? O diabo ele não descansa, irmão. Davi descansou, caiu. O diabo ele não descansa, ele já está derrotado, mas mesmo assim ele não desiste, ele é persistente. E porque que nós que somos livres e estamos predestinados para a glória, porque não agimos de tal modo, né? Às vezes eu me pergunto: Senhor, às vezes a gente erra em alguma coisa, né? E depois, quando a gente está orando e arrependido, pedindo perdão, eu falei: Senhor, como pude errar numa coisa tão simples? Porque o diabo é sutil, e essas forças que nos pressionam todos os dias, elas são extremamente organizadas. Elas conhecem a minha fraqueza, conhecem a sua fraqueza, e é desta forma que ele
Ele consegue nos derrubar através da nossa fraqueza se nós não estivermos vigiando. Amém? Nós vamos falar disso aqui mais na frente. Versículo 14, irmãos. No versículo 14, voltando lá no versículo 13, novamente, nos diz que depois de termos vencido tudo, permanecemos inabaláveis. Amém? Está escrito aqui, ó. Na parte B, né, diz assim: e havendo feito tudo isso, permanecei firmes, inabaláveis. Geralmente, irmão, depois da vitória, geralmente, se você estiver diariamente lendo a Bíblia, buscando o entendimento no Espírito Santo, nós vamos perceber que todas as quedas dos homens de Deus foi após uma vitória. Quando vencemos, aí descansamos. Vamos descansar. Aí vem o perigo, porque o diabo ele não descansa. Ele é 24 horas te tentando, procurando uma maneira de te derrubar, de me derrubar. Amém? E o segredo é, após uma vitória, levantemos novamente e vamos em frente. Eu tenho um exemplo muito grande do apóstolo Sinomar, né, o nosso apóstolo. Ele, quando a apóstola Elizabeth morreu, estava ali no seu funeral. Olha só a palavra do homem. Mediante uma situação daquela, né, de tristeza, ele se levanta e diz: vamos em frente. Ganhamos a metade de Goiânia para Jesus. Vamos pleitear e ganhar a outra metade. Amém, irmãos? Está vendo? Tem gente que na vitória ele descansa. Outros, em meio ao caos, ele se levanta em Deus e diz: vamos em frente, porque o caminho está posto para nós. Amém? Glória a Deus. Versículo 14 diz: estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Amém? Não podemos enfrentar esta luta com armas naturais, com armas, mas só com armas espirituais, poderosas em Deus. Adianta eu chorar, não adianta eu chorar, e chorar diante de Deus, depois me levantar e achar que sou tal, né? Deus me levantar e eu achar que sou o tal diante das situações, né? Satanás não retrocede no grito, como um monte de animais, né? Quando você grita com os animais, ele retrocede, né? Mas pelo poder de Deus operando em nós, ele é obrigado a retroceder, entende? Porque ao poder de Deus, nenhum demônio jamais resistirá, né? Este poder que nós temos, a igreja hoje tem esse poder, e aqueles que são verdadeiramente chamados pelo nome do Senhor, a igreja do Senhor nessa terra, ele é revestido desse poder, né? Nós vemos muitos homens de Deus em que ele se levanta neste poder e vence, porque não é ele, mas sim o poder de Deus operando nele que vence essas adversidades. Amém? Então, só desta forma Satanás não poderá nos resistir. Caso contrário, seremos presas fáceis na mão dele, porque o poder natural, ele não tem força alguma para se opor ao sobrenatural, né? É necessário que nós nos tornemos espirituais para que possamos resistir às forças espirituais. E somente nesse revestimento de poder que somos cheios de coragem, né? No último versículo aqui, o apóstolo Paulo vai falar disso, né? Não adianta, irmãos, eu achar que porque eu estou firme em Deus, sou líder de uma
determinada congregação, ou um pastor, né, e que está à frente de um povo, que estou revestido de poder de Deus, não pense eu que o diabo não vai te tentar, porque ele vai. Mesmo você revestido de poder, ele vai te tentar, porque esta é a natureza dele, amém? A palavra de Deus diz lá em Zacarias 3, no versículo 1, diz que quando Josué, né, o sacerdote, a Bíblia diz que quando Josué estava diante do altar, o diabo estava à sua direita para se lhe opor, entende? O diabo, irmãos, ele senta no banco da congregação, ao lado daquele irmão. Quando você vê aquele irmão contendioso, aquele que é irmão negativo, que ele não tem uma palavra de apoio para ninguém, aquele irmão é agente de Satanás, irmão. O diabo está do lado dele, dentro da congregação, entende? E isso é permitido até que até que Jesus venha, até que Deus separe o joio do trigo. Isso vai acontecer. Cabe a mim rejeitar essas forças através do poder, através do revestimento de poder em mim. Amém? Quando a igreja entender essas coisas, olha, o diabo está ferrado. Né? E sem esse poder, irmão, a igreja, sem esse revestimento de poder, a igreja é mundanizada, a igreja é enfraquecida sempre, né? Com a ausência desse poder, amém? Ela perde o seu vigor. Não podemos aceitar essas coisas, né? Precisamos de santidade, precisamos nos santificar, precisamos ser revestidos deste poder para que possamos resistir nesses dias maus, amém? Glória a Deus. E para concluir, irmãos, né, nós vemos aqui nos versículos 19 e 20, né, para concluir esta palavra, olha só o que Paulo diz. Paulo, mesmo ele sendo esse homem firme em Deus, um homem destemido em Deus, destemido no meio do inferno, porque o inferno corria de Paulo, amém, irmãos? Mas mesmo ele sendo revestido deste poder diariamente, olha só o que ele diz no versículo 19 e 20: e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Percebe, irmãos? Nenhum homem pode subestimar Satanás. O apóstolo Paulo, quem é o apóstolo Paulo, irmão? Depois de Cristo, para mim, é o maior pregador da palavra de Deus, o maior pregador do Evangelho. Ele diz: preciso da sua intercessão, preciso da sua oração, da sua súplica ao meu respeito, para que quando eu abrir a minha boca não seja eu falando, né? Mas o Espírito que me encoraja, me faz falar com intrepidez. Amém, irmãos? Percebemos aqui um homem totalmente cheio de Deus, mas mesmo assim diligente, não se achando tal, né? Porque eu sou revestido desse poder, então o diabo está ferrado na minha mão. Não, nada disso, irmão. Precisamos do poder de Deus, precisamos ser revestidos deste poder para resistir o dia mau, os dias em que se aproximam esses males que estão sobre o mundo e que nos afeta de uma forma ou de outra, nos afeta, mas a nossa confissão em Cristo, né, o nosso esforço em nos santificar para sermos revestidos desse poder, é que vai
criar em nós uma base em Cristo para que possamos resistir esses dias. Amém? Irmãos, eu espero que os irmãos tenham entendido, que o Espírito tenha falado aos seus corações e que você possa meditar nesta palavra nesses dias, porque este poder do qual foi mencionado agora na palavra de Deus que vai te capacitar a empreender no reino do céu e te encorajar a perseverar neste caminho. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus o Cristo venha te fortalecer baseado nesta palavra e que o Senhor te guarde nesses dias. Amém? Quero orar por você neste momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, graças te damos, meu Deus, pela tua palavra, por esse manual que o Senhor nos deixou para que possamos, meu Deus, nos revestir de poder, do teu poder, para resistir esses dias maus, Senhor. Pai Santo e querido, guarda o teu povo, guarda a tua igreja, meu Pai, guarda a nação brasileira. Pai, eu oro neste momento e te dou graças, meu Deus, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é maravilhoso, e o Senhor tem nos sustentado, Pai, nesses dias. Eu posso ver, meu Deus, a tua glória, meu Deus, sobre nós, a tua misericórdia operando nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, conforta também, meu Pai, as famílias que perderam seus entes queridos nesse mal que está instalado no mundo, esse vírus, meu Pai, esse coronavírus. Pai, a igreja, eu sei que a igreja tem o poder de repreender essas coisas, Senhor, no Senhor. E neste momento, eu entrego nas tuas mãos todas as famílias da terra, meu Pai, as famílias, meu Deus, brasileira, a tua igreja que está estabelecida na terra, em nome de Jesus, ó Pai, que as tuas mãos estejam sobre este povo, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Aleluia. Amém. Eu espero que você tenha recebido muito de Deus através dessa mensagem que foi ministrada com muito carinho, com muita unção, com muita graça sobre a sua vida. Foi a palavra de Deus que você recebeu, amém? E de coração eu desejo que no decorrer da semana você esteja ruminando essa palavra, né? Que você esteja mesmo se deleitando nela, se lembrando dessa palavra e se fortalecendo ao longo da semana. O bom é que você pode ouvi-la novamente, né? Você pode novamente buscar a Deus através dessa mensagem e se encher dela, amém? Eu quero então ministrar sobre a sua vida a bênção sacerdotal que você receba pela fé em nome de Jesus. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz em nome de Jesus. Amém.